Morning, everyone. Welcome to Prática de Ensino de Língua Estrangeira. Bem-vindos. Today is August 10, né, de agosto hoje. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais uma das aulas de Prática de Ensino de Língua Estrangeira, tá? Eu vou começar compartilhando aqui com vocês a minha área de trabalho para explicar algumas coisas, tá? Tinha um vídeo bem interessante para vocês, e aí o vídeo saiu fora do ar, mas tudo bem, tem outros. Pessoal, olha, vocês estão visualizando aqui o Moodle? Sim? Vocês Sim. estão... Ah, tá. Por favor, respondam com áudio, porque se digitar eu não visualizo o chat, tá? Meus queridos, eu criei essa pasta aqui, que é a primeira de todas elas, atividades avaliativas. Então, as nossas atividades avaliativas serão postadas todas aqui, tá? Então, caso vocês tenham esquecido aí os critérios, então, olha, as atividades avaliativas, né, devem ser postadas nessa pasta. A atividade 1 vai ter o valor de 5 pontos, ela ainda não está postada. A atividade 2 também tem o valor de 5 pontos. E o que faz parte, né, dessa atividade 2? As questões norteadoras, conforme nós combinamos, uma por mês, uma em agosto, setembro, outubro e novembro, tá? Assim como os fóruns de discussão, que nós também teremos um por mês, um em agosto, setembro, outubro e novembro, tá certo? Então, aqui estão as orientações a respeito das questões norteadoras número 1, que dizem respeito ao mês de agosto. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, tá? Então, aqui, olha, os alunos devem fazer a leitura do texto abaixo e elaborar uma questão norteadora a respeito do mesmo, né? A respeito do texto, do assunto que vocês leram. Então, qual é o texto? É o texto da aula de hoje, da Maria Helena Vieira Abrão, que fala a respeito de formação de professores, o capítulo 8, que se chama A Formação e o Desenvolvimento do Professor de Línguas, tá? Da Maria Helena Vieira Abrão, da Unesp de São José do Rio Preto. Então, lembrando que, olha, observação, não é necessário responder à pergunta. Então, vocês só vão clicar aqui, acrescentar um novo tópico de discussão e elaborar uma questão sobre o texto que vocês leram, tá certo? Então, é só a pergunta. Leiam o texto e façam a pergunta. Vocês podem estar querendo saber, Rosângela, quanto tempo a gente tem para responder isso? Então, eu deixo até o final do mês, tá? Hoje é dia 10, eu deixo tanto o fórum de discussão quanto as questões norteadoras, eu deixo até a última semana de agosto. Na primeira semana de setembro, eu já fecho e posto a nova questão norteadora, né, o novo tema, assim como o novo fórum de discussões, tá certo? Se houver algum problema, alguma coisa, vocês me dão um toque. Fala, Rosângela, não consegui responder, você pode verificar para mim? E aí, se for possível, justificável, a gente reabre aqui o prazo. E o segundo é o fórum de discussão número 1. Então, nós teremos 4 fóruns. Lembrando que eles valem, a pontuação 5 pontos. Então, quem fez as questões as 4 questões norteadoras, mas participou da discussão dos 4 fóruns, então já tem uma média aí de 5 pontos, tá? Vou abrir aqui para vocês visualizarem o tema do fórum. Então, é esse vídeo aqui, vocês estão visualizando? É o mesmo vídeo que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, quer dizer, apresentar no sentido de que eu vou mostrar o vídeo e explicar o que vocês precisam fazer, tá? Ele também está no slide da aula, caso vocês se percam. Então, basta clicar aqui no vídeo, assistir o vídeo e responder. Então, vocês não precisam responder, assim, questão A, B e C, mas façam um texto, né, dissertativo e argumentativo, respondendo, olha, quais são as suas impressões acerca do vídeo, né? Então, comente sobre o vídeo, né? O que mais te chamou a atenção? Você concorda com os desafios que foram apresentados aí pelos palestrantes, né, nesse vídeo? Você acrescentaria outros?
teça os seus comentários aí, as suas impressões de maneira geral, produzindo pelo menos um parágrafo que contemple essas questões, e só isso. Então, é assistir ao vídeo e acrescentar aqui o seu comentário a respeito do vídeo, tá? Se ficou dúvida, se quiser levantar uma outra discussão sobre o que você assistiu, fique à vontade, tá? Pode até direcionar as perguntas que eu visualizo e posso ajudar também ao final aí nas respostas. Finalizou o mês de agosto, em setembro eu faço uma retomada de tudo que vocês colocaram para que não fiquem dúvidas, tá? Então, vocês têm, voltando, questões norteadoras 1, que é sobre, tudo isso daqui é sobre a aula de hoje, tá? Então, é o texto de hoje da Maria Helena Vieira Abrão e é o vídeo de hoje que fala a respeito dos desafios da educação. Ok? Então, tá tudo aqui. Depois eu posto a atividade número 1, tá? Eu ainda não postei porque, se vocês observarem lá no roteiro, ela estava para ser entregue agora em agosto, só que essa atividade, ela vai trabalhar com alguns documentos oficiais, e eu só vou conseguir trabalhar o texto desses documentos oficiais na próxima aula, então, por isso que eu não coloquei a atividade número 1. Então, ao invés de eu pedir para agosto, eu joguei para setembro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiverem, fiquem à vontade, tá? Então, nós estamos aqui, we are here, ok? Week number 4, August 10th. Então, o que nós vamos discutir na aula de hoje? Nós vamos fazer aí um breve histórico sobre o ensino de língua estrangeira no contexto escolar brasileiro, tá? Então, como é que começou aí o ensino de língua estrangeira? Quais foram as abordagens ou as metodologias pelas quais o ensino de língua estrangeira tem passado até os dias atuais, tá? O texto que vai embasar essa discussão é o Formação de Professores de Língua, Ampliando Perspectivas. Então, quem quiser acessar esse livro todo, fazer a leitura de todos os capítulos, é um livro muito interessante, e eu selecionei vocês têm o vídeo lá no fórum, e vocês, se clicarem aqui, vocês também conseguem visualizar o vídeo, tá certo? É o mesmo vídeo. Aqui está o texto 1 do capítulo 8 da Maria Helena Vieira Abrão, que eu vou trazer para discussão hoje, e os slides da nossa aula, tá? Então, eu vou compartilhar agora os slides aqui da aula. Estão visualizando tranquilamente aí o slide, tudo bem? Yes or no? Vocês estão aí ainda? Eu continuo aqui falando, tá? Caso contrário, vocês sinalizem. Então, nós vamos refletir sobre o texto 1, né? A formação de professores. Refletir sobre o vídeo Desafios da Educação. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês antes de vocês assistirem a esse vídeo, e vou colocar aqui alguns aspectos importantes, tá? E retomar alguns conhecimentos que falem sobre os métodos e as abordagens de ensino. Então, vocês provavelmente devem ter estudado esse conteúdo numa disciplina que vocês tiveram, acho que no primeiro semestre, acho que era TAAL, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora da disciplina, mas ela já apresenta aí métodos e abordagens de ensino, tá? Vocês se lembram disso? Como é que sintonizem aí, porque às vezes eu faço só uma revisão e vocês não viram com profundidade, ou como é que tá isso? Quem me responde, por favor? Método e abordagem de ensino, eu acho que teve um pouquinho em história da educação, talvez prática de ensino de língua materna.
Tá, certo. Então, vocês já têm essa noção, né? Eu só vou aprofundar um pouquinho para a língua estrangeira, tá bom? Mas eu vou disponibilizar depois, aqui no Moodle, para aqueles alunos que ficarem com dúvidas, porque não dá para eu explicar tudo isso com profundidade, uma vez que isso já fez parte de outras disciplinas, tá? Então, eu não vou ficar sendo redundante. Mas caso você, aluno, né, tenha se matriculado depois ou não tenha tido ainda essa disciplina, eu vou compartilhar aqui, acho que tem uns 2 ou 3 textos que falam resumidamente, né, mas com mais detalhes do que eu vou apresentar na aula de hoje, sobre os métodos e as abordagens de ensino. Tá? Então, só lembrando que essa explicação aqui sobre o vídeo Desafios da Educação, o ensino da língua inglesa nas escolas públicas brasileiras. Então, organizado anualmente, ou a cada 2 anos, esse simpósio que fala a respeito dos desafios da educação brasileira. Eu esqueci o nome agora do órgão que organiza isso, mas já eu lembro e falo para vocês. E no começo do vídeo também tem quem é o responsável. E eles convidam alguns profissionais da educação para falar a respeito desses desafios. Então, esses desafios apresentados nesse vídeo, eles são de, acho que, 3 ou 4 anos atrás, tá? Nós já tivemos um novo encontro esse ano. Eu fui procurar pelo vídeo desse ano, mas ele ainda não estava disponível, tá? Então, assim que eu localizar, ou que ele for disponibilizado, porque houve aí um seminário e até um convite para participação. Aí eu compartilho com vocês também, tá? Então, a respeito do vídeo, vocês devem assistir e responder às perguntas, né? Então, quais suas impressões acerca do vídeo? Aqui eu coloquei orientações para que vocês possam responder lá ao fórum, tá? Lá eu coloquei letra A, B e C, mas na verdade é qualquer impressão que você tenha tido após ter assistido aí o vídeo. Então são apenas orientações. Com quais ideias você compartilha, né? Então, por exemplo, cite alguma coisa que você assistiu que fale assim, por exemplo, nossa, isso é verdade, esse é um grande desafio, né? As políticas públicas, por exemplo, elas precisariam deixar de ser de Estado, né, e ser do governo, porque quando a gente muda o governo estadual, a gente muda também a política da educação. Então, tinha que ser alguma coisa que fosse federal, ao invés de apenas responsabilidade do Estado. Então, isso é uma das ideias que são colocadas no vídeo. Então, aí você coloca aí qual é a ideia e se você compartilha dela, se você concorda ou não. Então, orientações para você redigir um bom parágrafo aí, tá? Quais ideias vão de encontro à sua percepção de desafios da educação? E aqui eu chamo a atenção de vocês para, quando eu falo vão de encontro, né? Ou seja, elas são contrárias, tá? Que vai de encontro? Eu fui de encontro ao muro, quer dizer, eu bati contra o muro, certo? Então, quais ideias vão de encontro? Quais ideias são contrárias, né, à sua percepção dos desafios da educação? Então, suponhamos que eles tenham falado alguma coisa lá e que você discorda, tá certo? E há um outro desafio que você acrescentaria aos já apresentados pelo vídeo? Então, você assistiu lá o vídeo, fala, nossa, eles não falaram desse daqui, que é um grande desafio agora, né, principalmente dessa época de pandemia. Então, você também pode deixar a sua contribuição no fórum sobre isso. E quando eu encerrar o fórum, na semana seguinte ou na próxima, dependendo do andamento aí do conteúdo, eu visualizo, seleciono as respostas, porque muitas das vezes são semelhantes, e eu trago para uma discussão de início de alguma de nossas aulas, tá? Então, isso é o que vocês precisam fazer aí no fórum a respeito do vídeo. Então, mais uma vez, perdeu aí o vídeo, não sabe onde é que está?
basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou vocês podem clicar aqui nesses dois links. Um é o link encurtado e o outro é o link normal, mas ambos são a respeito desse mesmo vídeo, tá? Então, não vai ser por falta aí de links para vocês assistirem. Ou já clica direto lá no Moodle e já assiste ao vídeo, tá? Então, meus queridos, alguma pergunta? Senão eu já vou para o texto da Maria Helena Vieira Abrão, da Formação de Professores de Línguas, Ampliando Perspectivas. Tá? Do you have any question? No? Gente, vocês já acordaram? Vocês estão embaixo de algum cobertor aí dormindo? Fala comigo, gente. Responde alguma coisa. Eu tô aqui, Rô. Ah, então tá bom. Obrigada, viu, gente? Esse é um grande desafio do ensino agora nessa pandemia, né? Então, nós estávamos acostumados, principalmente essa disciplina, que ela é prática, né? Se nós vamos desenvolver algumas não, várias práticas na sala de aula. É claro que um primeiro momento a gente tem que trabalhar bastante a teoria, mas nós vamos colocar essa teoria em prática, que acho que provavelmente na próxima aula a gente já tenha. E um grande desafio é esse, né? Você estar com os alunos, mas você ter essa sensação de que você não está, porque você não visualiza o aluno, às vezes ele não te responde, e aí você fala, nossa, será, como é aquele feeling que você tem presencialmente, você não tem aqui. Então, eu acrescentaria lá naqueles desafios, esses que a pandemia nos trouxeram, tá? Mas eu começo com um texto, né, com um excerto do texto lá da Maria Helena Vieira Abrão, que é retirado de Tudor, que diz o seguinte: nenhuma tecnologia ou método dá conta de atender a toda a complexidade e dinamicidade das aulas. Why not? Né? Por que não? Quem me ajuda aí nessa discussão? Porque eu não gostaria de falar sozinha. Vocês concordam com essa afirmativa do Tudor? Que nenhuma tecnologia ou método dá conta de atender a toda a complexidade e dinamicidade das aulas? E por que que não dá conta? Então, ele afirma que não dá. Por que não? Quem compartilha dessa ideia e quem pode ajudar aí na discussão? Professor, porque eu acho que no quesito aula tem a ver com algo um pouco de contato humano. Tipo assim, o professor e o aluno tem que estar ali juntos, sabe? Tipo assim, criar uma dinâmica que, tipo assim, pela tecnologia não se dá. Ok, obrigada por sua contribuição. Juan, mais alguém? Foi o Juan, né, que falou aí? Isso, professora. Obrigada. Professora, bom dia, né, a todos. Eu concordo, porque, por exemplo, nós, né, professores, nós planejamos, preparamos as aulas, fazemos tudo certinho, mas, na maioria das vezes, a gente não consegue cumprir tudo aquilo que a gente planejou, né? Por quê? Justamente por essa parte dinâmica, né? Porque os alunos, quando você dá oportunidade para os alunos se expressarem, eles vão trazer ali informações e contribuições, né, que podem ampliar aquilo que você programou, né? E dessa forma torna-se muito complexo, né? Porque por mais que você planeje, por mais que você tente, você intenciona trabalhar determinadas situações, você corre esse risco de não dar conta, né? Pelas contribuições que os alunos trazem. Mas isso não isenta de você planejar. Planejar é o fundamental de tudo, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Muito bom, Rita. Obrigada a sua contribuição, tá? Tem mais alguém que gostaria aí de se manifestar? Eu interpretei de outro jeito. Eu interpretei que
não dá conta por causa do quão imprevisível o ser humano é. E na aula a gente está lidando com o ser humano, então pode acontecer de tudo. Assim, tipo assim, as coisas podem tomar diferentes caminhos, diferentes rumos, tanto por. Eu até coloquei naquele formulário da primeira aula sobre eu não, tipo assim, não aprender na faculdade, por exemplo, o que fazer se me deparasse com um aluno que tem uma deficiência mental e tudo mais, não teria técnicas para saber lidar e ensinar e tudo mais. E então, tipo assim, tanto da forma individual, que cada ser humano é muito singular, quanto na organização de uma turma, porque cada turma são muitas probabilidades, né? Tipo assim, você junta ali um monte de pessoas diferentes e pode dar diferentes resultados. Sei lá, eu acredito que devem ter turmas mais produtivas e turmas que vão por um outro caminho, turmas que, sabe, tudo quanto é possibilidade, porque, igual o Juan falou, quando lida com humano, é tudo muito incerto, né? Tanto é que na medicina, na psicologia, tudo que e a gente também que é de humanas, tudo que tem a ver com humano nunca é certo, nunca é 100% de certeza, nunca tem um cálculo, não é exato. Perfeito, Indra. Muito obrigada por sua contribuição, você, Juan, Rita, tá? Muito agradecida. Eu não vou finalizar com as minhas impressões ainda, porque nós vamos discutir isso, mas eu acrescentaria aí as falas de vocês, fazendo uma analogia com a língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, para nós aprendermos de um lado a gente tem a língua, a estrutura, o código, do outro lado a gente tem a fala, né? Então a gente trabalha a escrita e trabalha a produção oral. E nós tentamos encaixar a nossa língua dentro de regras, né? Pensando na língua portuguesa. Só que, por exemplo, quando a gente está ensinando para os nossos alunos as orações subordinadas substantivas, né? Então aí você explica, você seleciona aí por uma gramática construções, sentenças que se encaixam naquela regra, né? Então, olha, a oração subordinada substantiva é subjetiva, ela não tem sujeito, e você vai fazendo as explicações. Aí você pega alguns textos, né, algumas produções textuais, se depara com oração e você fala, mas... E tenta classificar, não dá certo. Por quê? Porque a língua é muito complexa, né, para se encaixar em algumas regras. O mesmo se aplica a essa reflexão de Tudor, né, que fala assim, ó, nenhuma tecnologia ou método. Então, nós estamos falando tanto de tecnologias quanto de métodos e abordagens de ensino de línguas. Por quê? Essas metodologias ou essas abordagens para o ensino de línguas, desde lá o seu início, elas foram criadas para se ensinar, no caso, uma língua estrangeira, o inglês. Então, os soldados que precisavam aprender a falar inglês para se comunicar. Então, criou-se um método, né, pelo exército para ensinar os soldados a falar inglês. Tá, então, qual era a situação, né? Qual era o contexto? Então, foram várias situações ao longo aí desse percurso do ensino de língua estrangeira que foram criadas para facilitar. Então, nós já discutimos um pouquinho, acredito eu, naquele primeiro questionário lá que vocês responderam, sobre isso, que muitas vezes eu tenho métodos excelentes para aplicar em sala de aula, eu aprendi vários métodos ou abordagens, e aí eu estou na sala de aula, e para aquele contexto, aquele método não dá certo. Então, assim, né? Eu vou usar a abordagem comunicativa. Tá, não é para toda a realidade que a abordagem comunicativa funciona. Não é para todo nível, né, de aluno que funciona a abordagem comunicativa. Então, é sobre isso que eu gostaria que vocês refletissem. Então, os métodos, as abordagens de ensino, né, para que a gente ensine a língua estrangeira, então o foco é na língua estrangeira, no caso inglês, são várias estruturas, ferramentas que
nem sempre funciona. E qual é o papel do professor? Qual é o nosso papel? É conhecer os métodos, as abordagens, para ele saber, em determinada situação, em determinado contexto de sala de aula, inclusive usando o exemplo aí da Indra, de eu tenho alunos com alguma necessidade especial, eu consigo ensinar inglês? Né? Algum método que já exista vai me permitir ensinar inglês, por exemplo, para a aluna Thais, que está hoje, acho que no terceiro ou no quarto ano do ensino médio, não sei, acho que é no terceiro ano do ensino médio. Então, é isso que é a discussão, tá? Então, mas não é por isso que eu não vou conhecer todos os métodos que já existiram, e eu posso até inventar um método novo para ensinar o inglês. Então, pensem a respeito disso, tá? Essa a discussão aí que sintetiza tudo aquilo que é abordado no nosso texto. Para que a gente possa compreender ou revisitar um pouquinho esses conhecimentos, eu trouxe para vocês aqui uma síntese, né, de método versus abordagem, o que diferencia, o que é um e o que é outro. Então, olha, a palavra método, né, ela significa o quê? Meta, que é sucessão, ordenação, e odos, né, métodos, que significa caminho. Então, o método é o quê? É esse conceito que está relacionado ao caminho, ao percurso, a uma ordenação que nós podemos seguir para atingir determinados objetivos. Então, que caminhos eu vou traçar, né? Qual vai ser o percurso para que eu consiga ensinar língua estrangeira para o meu aluno? Então, isso é o método, né? É o conceito relacionado a esse caminho que tem uma lógica, uma ordem para atingir aí o objetivo de se ensinar, no caso, a língua estrangeira. Então, isso é método, é o caminho escolhido, tá? É o percurso. Então, é o caminho a percorrer em busca de um objetivo, e como eu já disse, né, no slide anterior, que seria o ensino-aprendizagem da língua estrangeira. Então, existem vários métodos já utilizados para o ensino de língua estrangeira. Então, dependendo da escola de idiomas que a gente tem, né, pela qual ou pelas quais nós passamos, algumas delas utilizam determinados métodos de ensino. Então, vejam, por exemplo, como é que se dá, ou qual é a metodologia ou método utilizado, por exemplo, nas escolas do CCAA. É o mesmo método utilizado nas escolas do CNA, né? CNA, ou Berlitz, ou que métodos são esses? Qual é esse caminho aí? Qual é essa estrutura? Então, método seria isso, esse caminho para que a gente consiga atingir o objetivo de ensinar inglês. Então, vamos lá. Agora, baseado aí no livro do Anthony, lá de 1963, que já traz essa discussão, né, a respeito do que seria. Então, são algumas palavras que convivem juntas e nos confundem um pouco. Então, o que é uma abordagem, né? O que é o método e o que é uma técnica? Então, tudo isso está envolvido aí no ensino de língua estrangeira, não só de estrangeira, né? Que o foco nosso é o ensino de língua estrangeira. Então, Anthony, ele vai definir aí a abordagem como um conjunto de hipóteses, né, de possibilidades sobre a natureza da língua, do ensino e da aprendizagem. Então, como é que eu vou abordar, né, o meu aluno para que ele aprenda a língua inglesa? Então, há um levantamento aí de várias possibilidades, de várias hipóteses que já funcionaram e elas dizem respeito à natureza dessa língua, né? Como é que é a língua, como é que eu posso ensinar e como é que meu aluno pode aprender. Então, é a definição de Anthony. Método, segundo Anthony, é um plano geral para apresentação sistemática da língua com base em uma abordagem selecionada. Vejam a ligação entre abordagem e método. E o que vem ser a técnica? São as atividades específicas usadas em sala de aula
em consonância, ou seja, de acordo com o método e a abordagem escolhidas. Então, eu tenho que pensar, primeiro, qual seria a abordagem que eu iria utilizar, que método eu vou seguir, qual é o plano geral, né? Se é um plano, por exemplo, em que eu acredito que a repetição faz com que os alunos aprendam inglês. Então, eu vou fazer meus alunos ficarem repetindo até cansar para que eles reproduzam aí, para que eles adquiram vocabulário, fluência e etc. E técnicas são, que técnica que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os exercícios de listening, para que eles ouçam e repitam, depois eu tiro o som e eles repetem de maneira assim, que decorou. Como é que se dá? Que técnica eu utilizo? Então, isso aqui é apenas, gente, uma revisão, tá? Uma lembrança a respeito daquilo que vocês já estudaram sobre métodos de ensino de línguas. Então, começou lá com essa definição em 1963 do Anthony. Em 2007, né, Brown, exemplificando. Então, nós vimos que no slide anterior do Anthony, ele define lá a abordagem, né, como esse conjunto de hipóteses, o método como esse caminho, esse percurso, e a técnica seriam as atividades. Então, Brown dá um exemplo de como que a gente poderia fazer isso. Vamos reconhecer como é que seria o nível da abordagem, o do método e da técnica. Então, por exemplo, no nível da abordagem, Brown diz o seguinte, que o professor pode acreditar, pode afirmar que o estado relaxado da mente é muito importante no processo de aprendizagem. Então, como é que eu vou abordar esse ensino? Então, nós temos em aulas seguintes, que eu não sei agora a sequência correta, mas eu vou falar justamente a respeito de crenças de professores e alunos sobre o que é aprender e ensinar inglês, tá? Então, juntem a essas informações da aula de hoje esse conceito de crenças. Então, olha, o professor, ele acredita, tá? Que se você está relaxado, descansado, zen, você vai conseguir aprender inglês mais rápido. Então, ele abordaria por meio desse relaxamento. Que método? Né? O método que se assemelha a essa abordagem e desse relaxamento seria o da sugestopédia, tá? Nós vamos ver aqui as exemplificações de todos, tá? Então, eu vou colocar uma música durante a leitura de uma passagem em língua estrangeira, ou eu vou pedir para que os alunos se sentem numa posição de yoga enquanto ouvem uma lista de palavras. Então, esse é o método da sugestopédia, tá? Então, os alunos ficam lá ouvindo uma musiquinha, depois sentados aí tranquilamente em posição de meditação e vão ouvindo aí uma lista de palavras em inglês, e eles acreditam que esse método faz com que os alunos aprendam inglês. Então, vamos lá. E eu vou colocando o vídeo aqui para vocês, ou áudio, de 10 palavras, e vamos ver ao final se vocês conseguiram aprender essas 10 palavras. Então, a sugestopédia, ou a sugestopédia, seria mais ou menos essa maneira de ensinar inglês para os alunos, tá? Então, é o método da sugestopédia, a abordagem seria a maneira como eu acredito que o aluno vai aprender, e a técnica seriam quais técnicas, né, ou tecnologias eu usaria aqui para que o meu aluno aprendesse. E aí, no texto ainda, a Maria Helena Vieira Abrão diz o seguinte, né, a respeito da formação e desenvolvimento do professor de línguas. Então, ela traça um percurso que, desde que nós somos alunos, né, de um ensino regular, então, o ensino regular é de escolas, né, não escolas de idiomas, mas escolas do ensino da educação básica, ensino fundamental, ensino médio e depois da sua formação no curso superior. Então, ao longo de todo esse período, nós passamos por uma sucessão de abordagens e métodos de ensino. Então, a gente coloca lá na década de
60, né, com a fala do Anthony. Depois nós temos 80, que também temos vários destaques, 2007, 2021, então nem se fala com as diferenciações, e é uma busca incessante pela melhor forma de ensinar. Então, nós passamos ao longo da nossa vida aí por um processo, né? Pensem nos professores que já deram aula de inglês para vocês, ao longo do seu percurso formativo. Então, que métodos ou que abordagem, como que eles ensinaram? Né? Como é que você aprendeu inglês? Você aprendeu inglês, né? Ou você acredita que ainda não domina essa língua? Então, assim, todas essas pessoas que passaram pelo nosso processo formativo, eles estudaram, né? Esses métodos, essas abordagens, as técnicas de ensino de língua estrangeira, para quê? Para descobrir qual é a melhor forma de ensinar. Alguém sabe a resposta? Ou existe uma resposta correta? Eu volto lá para aquela primeira reflexão que eu trouxe para vocês. Gente, nenhuma abordagem, nenhum método, nenhuma tecnologia dá conta de resolver isso sozinho, tá? Então, não existe aí uma fórmula pronta para que a gente faça o nosso aluno aprender, né? Ou aprender a ensinar, que seria o caso de vocês, professores, em formação inicial. Então, está todo mundo buscando aí, de maneira incessante, a melhor forma de ensinar. Mas tem resultados, né? O que a gente tem, o que a gente lembra aí de resultados positivos? Então, só para que vocês se localizem, então, lá nas décadas de 60 e 70, quais eram os métodos que a gente tinha? Então, nós tínhamos um dos métodos que abordava justamente os aspectos formais da língua, né? Então, que métodos eram esses? Aqueles focados na gramática e tradução e o método audiolingual. Então, o que representava esses métodos era justamente o ensino da língua por meio da gramática. Se eu domino a gramática, eu sei falar inglês, tá? E os métodos humanistas, que se dividiram aí no método comunitário, silencioso, do resposta física total, e a sugestologia, ou sugestopédia, tá? Então, esses eram alguns dos métodos pelos quais muitos de nós passamos e passam até hoje com relação ao ensino da língua inglesa, da língua estrangeira. Então, com relação ao método da gramática e tradução, como é que ele se desenvolvia? Então, ele considerava a aprendizagem da segunda língua através de explicações com a língua materna, né? Então, não demonstra preocupação com os aspectos de pronúncia e entonação. Então, o mais importante era a estrutura da língua, né? E as atividades são baseadas principalmente no livro-texto, e não é algo tão importante o domínio oral da língua por parte do professor. E aí, vocês se reconhecem nesse método aí da gramática e tradução? Tiveram aulas dessa maneira? Então, que o professor normalmente nem dominava ou não fazia o uso da oralidade, do falar em inglês na sala de aula. O principal era seguir aí um livro-texto, né? E eu ensinava o aluno por meio de comparação, né? O que significa isso? Considerar a aprendizagem da segunda língua através de explicações com a língua materna. Então, eu pego a estrutura do inglês e eu vou, ou do português, e eu vou traduzir para o inglês e vice-versa. Então, ensinar inglês no método da gramática e tradução era simplesmente ensinar inglês para que o aluno aprendesse a traduzir, tá? Então, é de comparação de uma língua com a outra. De que maneira? Usando aí a tradução das palavras e com o foco nas estruturas gramaticais. Então, o falar, né, o ouvir, não eram aspectos importantes. Predominava o uso da escrita e da leitura. Então, eu preciso saber ler naquela língua e traduzir para uma outra língua. Tá? Então, esse era o método de gramática e tradução que, infelizmente, predomina ainda em muitas escolas com o ensino dos nossos adolescentes e jovens. Então, olha, o objetivo final dessa metodologia
seria de que o aluno obtivesse conhecimento da cultura e literatura dessa língua, acreditando que assim estava aperfeiçoando o conhecimento da sua própria língua, inclusive desenvolvendo sua inteligência e capacidade de raciocínio. Então, a língua era utilizada apenas nesse sentido, né? Quais eram as técnicas aí utilizadas nessa metodologia? Então, memorização prévia de uma lista de palavras. Quem de vocês já teve que fazer listas, né, glossário de vocabulário? Juan, você já teve que fazer lista aí de textos? Sim, né? Já, Então, professor. já, né? Todos nós passamos por esse método aí da gramática e tradução, porque em alguns momentos, lembra da discussão lá? Em alguns momentos, para eu aprender inglês, eu tenho que memorizar também a palavra, senão eu não adquiro vocabulário, só que não pode ser o foco do ensino de um professor, só o método da gramática e tradução, mas eu preciso utilizar isso também em alguns momentos. Perceberam aí aquela reflexão? Conhecimento das regras necessárias para juntar essas palavras em frases. Então, eu tenho que dominar um pouquinho da estrutura, né, da língua, eu preciso saber a gramática dessa língua. E o foco principal eram exercícios de tradução e versão, né? Então, eu vou traduzir ou eu vou fazer a versão. Então, traduzir aí da língua inglesa para a língua portuguesa, e a versão é o contrário, é do português, da língua materna, para a língua inglesa. Então, essas foram as contribuições aí de Leffa, e tem muitos textos interessantes do Leffa, né, porque é homem, que fala a respeito disso. Então, esse era aí o método da gramática e tradução. Vocês vivenciaram esse método? Sim, professora. Eu vivenciei assim que eu entrei no 6º ano, o começo do ensino fundamental 2. Tipo assim, eu quase não tinha noção de inglês, porque, tipo assim, eu tive no 4º e no 5º ano, mas, tipo assim, aquele negócio, tipo assim, what's your name? Bola é ball, gato é cat, tipo assim, esse tipo de coisa. E, tipo assim, a professora, ela passou o verbo to be pra gente, tal, tudo, que é início mesmo. Depois, um dia, ela falou assim, gente, vocês vão traduzir isso daqui. Ela deu um dicionário para cada um e falou assim, se virem. Foi mais ou menos isso, professor. Eu lembro direitinho, foi tipo assim, se virem para traduzir o texto com um dicionário. Eu falei, que da hora. Mas assim, todos nós passamos por isso, né? Ou a maioria de nós passou por isso, a não ser que tenha tido uma escola aí diferenciada que trabalha o ensino de língua inglesa utilizando outros métodos, né, outras abordagens. Então, é sobre isso, gente, a nossa reflexão. Qual seria a melhor maneira de se ensinar uma língua estrangeira? Então, vocês, professores em formação inicial, pensem a respeito disso. O que eu já sofri para aprender inglês e o que eu posso fazer para melhorar isso, né, quando eu estiver na sala de aula. Então, é isso. Na sequência, e pensando numa linha do tempo, nós tivemos ainda nessa década de 60 e 70 o método audiolingual. Então, áudio, né, como o próprio nome diz, prioriza-se a língua oral, enfatizando que o aluno deve primeiramente ouvir e falar, para depois ler e escrever. Da mesma maneira que ocorre com a língua materna, pois se acredita que apresentar a escrita antes da fala prejudicará na pronúncia. Então, nós temos muitos resquícios do método audiolingual no nosso processo de formação, tá? Então, mas de onde vem isso? Vem lá, lembra da historinha que eu contei para vocês de precisar ensinar os soldados a aprender a língua estrangeira? Pois bem, eles tinham como, né, lá no período de guerra, escrever alguma coisa? Não, então era só essa repetição aí oral, então eu vou ouvir e eu vou falar, tipo papagaio, eu ouço e eu repito, e eu tenho que internalizar isso. E acreditava-se, né, na elaboração desse método audiolingual que é igual ao português. Então, português, primeiro eu aprendo a falar, certo? Então, nenhuma mãe sai com uma plaquinha aí escrito água, mostra para você e você fala água e vê a escrita. Não, a gente aprende, passa por esse processo
primeiro de fala e depois só quando você vai para a educação formal que você vai aprender a escrever, tá? Então, o método audiolingual reproduzia isso. Então, o aluno só deveria ser exposto à língua inglesa quando os padrões da língua oral já estivessem internalizados, né, bem automatizados. Então, eu já sei falar, depois eu vou aprender a escrever. E o que utilizava aí como técnicas, né, as gravações de falantes nativos apresentadas aos alunos possibilitava a pronunciação correta, o que foi um importante recurso de aprendizagem. Então, vocês imaginem aí nas décadas de 60, 70 e depois já indo para os anos 80, não havia muita facilidade, né, de você ter acesso a essas gravações de falantes nativos. Então, esse recurso ajudava muito, porque o professor, né, que falava o português, né, a sua língua materna, ele nunca ia proporcionar para os seus alunos aí aquele falar, aquela oralidade de um nativo. Então, isso é reproduzido até hoje, né? Muitas pessoas têm a crença de que só se aprende inglês com um professor nativo, quando já não é mais isso que prevalece nos dias de hoje, né? Com todas as facilidades, as tecnologias. Então, tem gente que não é nativo, que nunca viajou, né, fora aí do Brasil, e tem uma pronúncia perfeita do inglês. Por quê? Porque nós temos todas as comodidades hoje com as tecnologias, né? Então, você assiste aí aulas com um professor lá da Inglaterra, na internet, então você já vai pegando a pronúncia, os jogos, todas essas facilidades hoje da modernidade, tá? Então, no método audiolingual, ele funcionava dessa maneira. Quais eram as ideias, né? Então, acreditava-se que não se aprendia errando, sendo que o acerto deveria ser enfatizado pelo professor ao aluno, tá? Então, ele não podia errar. Se acertou, então o professor precisa enfatizar para o aluno. A aprendizagem se dava através da repetição, ok? Let's repeat. Crocodile. Então, aí você vai repetir tanto que você vai aprender, tá? Acreditava-se que aprendia a língua através da prática e não de explicações. E ainda era enfatizado nessa abordagem que as diferenças da língua materna e da língua estrangeira fossem detectadas para que o aluno não cometesse o erro por interferência da sua língua materna. Então, essa comparação aí entre as duas línguas para que o aluno não cometesse erros aí de pronúncia ou de vocabulário, tá? Aí depois, então nós... Oi, pode falar. Só uma dúvida, agora há pouco que você falou sobre dominar a parte de pronúncia para depois aprender escrita, etc., me lembrou uma coisa que eu estava conversando com uma mulher há pouco tempo, aí eu fiquei com dúvida. Ela estava falando com o marido dela lá sobre colocar a filhinha deles no inglês agora, enquanto ela mal está alfabetizada no português, porque é mais fácil aprender as duas línguas juntas. O que você... que se diz sobre isso? Assim, academicamente, tipo assim, a teoria, qual a teoria sobre isso? Tá, eu vou falar aqui, assim, o meu ponto de vista, tá? Das minhas experiências, das minhas práticas. Pode ser que isso já tenha se modificado. Eu estava discutindo isso hoje pela manhã no café aqui com meu marido, sobre isso, né? Sobre ele falando alguma coisa da empresa dele lá, do escritório, e dos clientes, e uma das clientes é uma dona de uma escola de inglês que trouxe aí um problema para ele resolver, e ele estava comentando. Que diminuiu muito a procura, né, pelas escolas de idiomas, né? Na crise, é claro, você corta aquilo que dá para ser cortado, então escola de idiomas é uma coisa que muitos não consideram tão importante, mas assim, depende a realidade, Indra, depende onde é que essa criança está inserida. Por exemplo, eu não colocaria, assim como eu não coloquei o meu filho
muito cedo numa escola de idiomas, muito cedo que eu digo assim, ele está aprendendo a falar a língua portuguesa, né? Tem aí 2 anos. Se a realidade dele, né, dessa criança, desse ser, é de um pai que fala português e uma mãe que fala inglês, ou vice-versa, ele tem na família essa possibilidade do bilinguismo, então eu acredito que seja interessante e essa criança vai aprender com a maior naturalidade possível, né? Então ela vai falar em português e inglês ao mesmo tempo, isso não vai trazer aí prejuízos para as duas, eu vou falar de alfabetizações nas 2 línguas, tá? Então essa é uma realidade. Para aquela realidade que os pais são falantes da língua portuguesa, moram no Brasil, né? Então, se eu moro no Brasil, a minha língua materna é o português e não tem nenhuma das pessoas dentro da minha casa, do meu ambiente familiar, que fale essa língua estrangeira, então eu acredito assim que tem coisas mais importantes para a criança fazer nessa faixa etária do que já aprender uma língua estrangeira, tá? Então, por exemplo, eu aconselho, tá? Porque assim existem vários estudos e agora, mas são estudos mais antigos e a gente precisa ver o que existe de alguma novidade, mas você não observa isso na escola. Eu acredito que, por exemplo, uma criança para começar a ter o contato aí com a língua inglesa, quando ela está na escolinha de educação infantil e que ela começa lá com inglês no Jardim 1, por exemplo, não no maternal, mas no Jardim 1, Jardim 2 ou Jardim 3, dentro da escola de educação infantil. Agora, colocar, além da escola de educação infantil, matricular já numa escola de idiomas, para ela já começar a falar inglês, eu acho que não é a melhor opção, tá? Eu falo assim como aquilo que eu fiz para o meu filho, eu não coloquei ele numa escola de idiomas, perceberam? Então, tem outras coisas que a criança precisa fazer antes para a formação dela do que começar a falar o inglês, a não ser que a realidade dela seja bilíngue, tá? Então, só nessa situação. Não sei se eu fui claro bastante, mas às vezes, dependendo da possibilidade, colocar numa escola para aprofundar quando ele estiver no ensino fundamental, sabe? Quando entrou lá no 6º ano, né? Que agora é 6º ano, 6º, 7º, 8º, e deixar aquele inglês das escolas de educação infantil até essa faixa etária, e depois, quando ele está lá com 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, se tiver possibilidade, matricular numa escola e fazer um curso aí mais formal de inglês. Essa é a minha opinião e observação com relação a... Eu tive escola de inglês por uns 14, 15 anos, né? Então, da minha experiência também com o público mais infantil, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Se alguém discorda, a gente pode colocar aí as vantagens e desvantagens, tá? A respeito disso. Então, são crenças que a gente tem. Essas são as minhas crenças como mãe e como professora já faz um pouquinho de tempo. Pessoal, então, saindo lá do método da gramática e tradução e do audiolingual nas décadas de 60 e 70, nós passamos lá para as décadas de 80 com a abordagem ou o método natural, né, e a abordagem comunicativa, tá? Então, o método, alguns autores usam a mesma terminologia para falar método e para falar abordagem. Então, método a gente considera o caminho, o percurso, toda aquela estrutura, e abordagem, como é que eu vou abordar o ensino de inglês. Então, eles aparecem aí nessa terminologia misturados, tá? Então, nós tivemos aqui o método natural com predomínio nos Estados Unidos, né, e a abordagem comunicativa que percorreu todos esses caminhos aqui nesses países na década de 80. Aí no texto vocês podem fazer a leitura com mais profundidade, tá? Então, na metade aí da década de 80, o que nós tivemos? Então, vou apresentar isso que estava no slide anterior. Então, propostas de outras alternativas para o ensino de línguas. Então, deixou gramática e tradução, o método audiolingual, para outras opções, que seriam com instruções voltadas mais para proficiência
e também focado em tarefas e atividades. Então, a gente tem aqui 86 com Omádio e 89 com Noonan, que eram esses outros conceitos aí de ensino de línguas, tá? Então, com técnicas para que o meu aluno seja proficiente, ou com algumas técnicas, abordagens, para que os alunos consigam resolver aí tarefas e atividades numa língua estrangeira. E lá em 2001, 2002, né, então Tudor em 2001 e Brown em 2002, eles já trazem o conceito das abordagens pós-método. Então, a gente tinha, por exemplo, aí a abordagem comunicativa, que foi o grande centro, né, o grande foco desses métodos e abordagens de ensino de línguas, em que se predominava, então, o ensino da língua inglesa para que o aluno fosse capaz de se comunicar, né, em língua inglesa. O que defendia essa abordagem comunicativa? Então, por exemplo, era mais voltado para que o aluno se comunicasse, o inglês para a comunicação. Então, o ensino, né, as técnicas utilizadas justamente eram essas para eu propiciar para o meu aluno uma situação, né, para que ele pudesse praticar a oralidade, para que ele pudesse se comunicar em língua inglesa. Então, nós temos, assim, no nosso percurso, muito da abordagem comunicativa. Então, então, primeiro, eu acredito que o aluno só domina o inglês se ele for fluente, né? Se ele falar inglês, se ele conseguir entender o que as pessoas dizem e se ele conseguir se comunicar em língua inglesa. Então, esse era o foco aí da abordagem comunicativa na década de 80. Então, nós propunhamos, né, nós professores, porque eu já estava em sala de aula em escola de idiomas nessa década de 80 e 90, né? Não ainda no curso superior, mas em escolas de idiomas. Então, a gente propunha atividades, né, tarefas, situações de comunicação, e o aluno tinha que se virar para falar aí nessa comunicação. E depois, lá nos anos 2000, né, 2001, 2002, já aparecem as abordagens que se chamam, ou que a gente chama hoje de pós-método. Tá? Então, são as novas vertentes que aparecem relacionadas ao ensino de línguas. É claro que nesse percurso aí que eu mostrei para vocês, eu só coloquei as principais, tem inúmeros métodos e abordagens de ensino, mas esse não é o foco da disciplina prática de ensino agora, de explicar todos esses métodos, porque isso já fez parte da formação de vocês. E caso exista dúvidas, tem aí um livro já que está na nossa bibliografia, que é do Luciano Amaral, que ele fala sobre todos os métodos e as abordagens existentes no livro. Então, é um livro inteirinho falando sobre isso. Só que, por exemplo, às vezes para você fazer a leitura de um livro inteiro é mais complicado. Por isso eu selecionei, acho que 3 textos, né, 3 arquivos, que fazem uma síntese desses métodos e dessas abordagens para você, né, que ou não teve a disciplina ainda ou que se esqueceu. Então, todo professor de inglês ele precisa conhecer um pouquinho a respeito da teoria, dos percursos, né, existentes até então, o que os outros já fizeram para que os alunos pudessem aprender língua estrangeira, tá? Então, ainda nesse texto, a Maria Helena fala, né, conclui aí que existem muitos desafios ainda, né? Volta lá na reflexão de Tudor, que fala que nenhuma tecnologia ou metodologia ou método consegue dar conta aí da complexidade, né, do ensino de línguas. Por quê? Dependendo do contexto, aquele método lá de gramática e tradução pode resolver meu problema. Então, quem é o meu aluno? O que ele gostaria? O que ele quer? Então, eu tenho que dominar tudo isso para escolher qual seria o melhor. E, às vezes, não é o melhor, mas, às vezes, é um compilado, é uma junção de partes de cada um desses métodos,
desde que eu chegue a atingir o meu objetivo, né? Porque o método é justamente isso, é o caminho, o percurso que eu vou fazer para atingir um objetivo com os meus alunos, que é fazê-lo aprender aí a língua inglesa. Então, a Maria Helena coloca o seguinte, que os grandes desafios, né, sobre esse tema os professores precisam de uma base teórica, então eu preciso dominar isso, tá? É preciso um enfoque teórico-prático. Então, por exemplo, não basta apenas eu saber a teoria, mas eu tenho que saber a prática também. Como é que vai ser a minha prática, né? A minha prática pedagógica? Então, ela tem que estar embasada também nesse aspecto teórico. E o outro grande desafio que é colocado nesse texto é a própria formação dos licenciados, né? A própria formação dos professores em formação inicial, que seria o caso de vocês, alunos do curso de licenciatura em letras. Então, muitas vezes, esse processo de formação dos professores, né, dos licenciandos ainda, deixa muito a desejar. Então, a gente tem cursos de letras aí, que tem, por exemplo, 2 aulas de língua inglesa por semestre. Às vezes tem só no primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, nos outros semestres já não tem mais, perceberam? Então, a base, né, a formação de muitos cursos aí deixa a desejar. Então, se o professor ele não é bem formado, se ele não tem todo esse embasamento teórico e prático, com certeza ele vai deixar a desejar também para os seus alunos. Então, a reflexão seria essa. Como é que está o meu nível de inglês para esse meu processo de formação? Se eu ainda tenho muito a atingir, a alcançar, o que é que eu vou fazer para melhorar o meu nível? Por quê? Não será só com a gente ainda tem o privilégio de ter 4 ou 5 aulas de língua inglesa ao longo de todos os semestres do curso. Então, tem semestres que as aulas passam de 4 para 5. Então, a mesma importância que se dá ao ensino do português se dá também no curso de vocês, né, no currículo do curso do Instituto Federal para a formação em língua inglesa. Então, elas estão 50-50, né? Tá aí, estão pareadas. Agora, se eu ainda estou defasada na minha formação, o curso ele não vai dar conta de suprir tudo isso. Então, eu preciso investir também na minha formação, fazer algum curso online, estudar mais aquilo que eu não domino, ouvir mais para melhorar o meu listening, e por aí vai, né? Então, cada um tem que também, além daquilo que tem no curso, tem que procurar melhorar a sua formação, tá? Então, é preciso encontrar caminhos para formar professores para a nova realidade. Então, a gente precisa descobrir que caminhos são esses, né? Quem é o aluno que para quem nós daremos aula quando nós concluirmos o curso? Que tipo de aluno nós teremos? E como é que nós vamos ensinar esses alunos, né? Então, pensem aí nessa época de pandemia, em que mudou tudo, né? Ou muito. E como é que a gente faz? Que medidas, né, nós precisamos tomar para que o aluno saia do curso de letras com um nível de competência linguístico-comunicativa adequado para atuar de forma autônoma na sala de aula, né? E que nível seria esse? Então, esses desafios que eu estou postando aqui, que foram colocados pela Maria Helena Vieira Abrão, vou colocar todos eles e depois eu digo como que a gente vai fazer, tá? Vocês acreditam que seria necessário alterar a carga horária da disciplina de língua inglesa? Sim ou não? Alterar as metodologias, estimular práticas autônomas, partir para uma licenciatura única? Então, quem quer dar aula de inglês vai fazer licenciatura em língua inglesa para que o domínio seja ainda maior? Então, estou propondo para vocês reflexões, tá? Como trabalhar a prática de ensino para que o aluno consiga fazer sentido das teorias e práticas reais, tá? Então, a prática de ensino, como que a gente pode trabalhar? Como aproximar a universidade, né, ou as instituições de ensino superior, do ensino fundamental e médio, tá? Então, assim, para concluir, nós sabemos que a tarefa que cada um de nós tem pela frente, essa tarefa não é fácil.
mas as perspectivas de maiores êxitos nas práticas educacionais é que nos darão forças para que a gente possa continuar aí na nossa luta, tá? Então, pensem a respeito disso, e eu vou propor essas questões que eu coloquei aqui como desafios, depois que vocês tiverem assistido ao vídeo, lembra lá do vídeo desafios? Então, eu vou juntar as impressões de vocês sobre o vídeo, mais essas questões, e vou transformar aí num Google Forms, para que vocês coloquem as suas respostas, e a gente traga para uma discussão mais ampla. E eu coloquei aqui para vocês sugestões de alguns vídeos, tá? Então, esse é o ensino de língua estrangeira na era digital. Então, veja o que as pessoas estão falando a respeito disso. Então, tem aqui o QR Code e assim como tem o link também. O que fala da língua inglesa na BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. Então, eu separei para vocês 3 vídeos que estão falando a respeito disso. Como é que o ensino da língua inglesa está contemplado na Base Nacional Comum Curricular. Então, sobrou um tempinho, quer saber mais? Então, são 3 vídeos aí para vocês de sugestão, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui, espera aí. Ok. Deixa eu ver as falas de vocês aqui. Bom dia, tararita, né? Eu faço isso até hoje, lista e lista de tradução, é assim que aprendo a parte do vocabulário. Eu também faço muito isso, viu, Indra? Fiz muito já. Todo ano minha professora do ensino médio pediu uma lista com todos os verbos irregulares e a tradução deles. Nossa, eu já decorei lista de 50 verbos. Eu fiz um curso no Canadá há um ano aí, um ano que eu digo, não que eu fiquei um ano lá, tá? Mas eu fui fazer um curso de inglês lá para aprimorar o meu, e eu lembro que, assim, a gente tinha a prova, etc e tal, eu tive que decorar também, assim, essa lista de verbos, senão não pegava o meu certificado. Juan, você levantou a mão aí agora ou faz tempo? Agora, professora. Ô, meu querido, pode falar. Ô, professora, no caso, eu fiquei encucado com uma questão. Se fosse para fazer o curso de licenciatura superior só de inglês, teria que ser, a grade curricular dele teria que ser do nível mais básico ao nível mais avançado, nesse caso, né? Sim. Aqueles que defendem, Juan, uma licenciatura única, né? Por exemplo, eu quero só trabalhar com a língua materna, com a língua portuguesa. Então, eu teria aí 4 anos, né, aproximadamente, que é a durabilidade dos cursos. Tem alguns que são de 3 anos, né, mas os cursos mais renomados, eles precisam ter pelo menos 4 anos para você conseguir trabalhar o conteúdo, minimamente. Então, se eu tenho uma licenciatura só em português, eu vou focar toda a minha aprendizagem ali, eu vou aprofundar mais na língua materna. Então, por exemplo, se eu tenho 4 aulas de língua estrangeira, 4 aulas ou 3 aulas de literatura inglesa e várias outras aí que eu tenho, por exemplo, a prática de ensino de língua estrangeira, tudo isso vai ser só da língua portuguesa ou da língua-alvo que você escolheu. Então, muitos estudiosos comprovam que a formação é muito melhor, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 2 habilitações, no caso português e inglês, então é tudo dividido, né? E aí o aluno fica sem saber depois, quando ele se formar, para que lado ele vai, se ele vai para o ensino de português ou se ele vai para o ensino de inglês. E a realidade é que muitos alunos fazem, né, a licenciatura aí com as 2 habilitações, mas não se sentem preparados até o final do curso para dar aula tanto de português quanto de inglês, e às vezes o que aparece é o inglês e ele se joga aí no mercado, né, e não consegue fazer um bom trabalho com os alunos, porque a formação não foi tão profunda em relação à língua e à literatura da língua-alvo. Então, seria isso. Porque eu sinto um pouquinho dividido, professor, porque como eu gosto muito de literatura, eu estou tendo literatura agora mais aprofundada de língua inglesa, e eu estou gostando muito. Aí eu fico assim, mano, eu vou para que lado? Eu vou para literatura de língua portuguesa ou eu vou para literatura de língua inglesa? Você fica muito dividido.
É verdade. E isso, sinceramente, eu acho que aconteceria com qualquer outra língua que você tivesse na licenciatura. Por exemplo, se fosse espanhol, francês, japonês, alemão, não importa. Eu acho que a pessoa se sentiria dividida, porque quando você pega gosto, você começa a conhecer, você fica dividido. Sim. Ô, Juan, experiência própria, tá? Assim, por exemplo, ao longo de todo o meu percurso aí profissional, eu sempre gostei das duas línguas, tanto do português. Gente, eu sou apaixonada pela língua portuguesa, eu adoro gramática, eu gosto muito de literatura, assim, sabe? Eu tenho uma facilidade muito grande com a língua portuguesa, tanto é que eu já escrevi, acho que 3 livros livros didáticos, né, para o ensino de português. Tem um que foi de fonética e fonologia da língua portuguesa, eu escrevi um de morfologia, que fala a respeito das 10 classes gramaticais, então eu esmiucei tudo isso num livro, que era na época que eu trabalhava no Uniceb, né, que era Antigas Faculdades Koch, então lá você era convidado para escrever livros, então, assim, e eu sempre adorei português, mas também eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa, então, assim, ao longo dos meus 20 e tantos anos de professora, eu sempre trabalhei as duas coisas, português, inglês, português, inglês, português, inglês. Agora, no Instituto Federal, que você tem que fazer uma divisão assim maior, então eu fiquei com a língua inglesa, né, que eu adoro a língua inglesa também. E aí você fica e fala, ai, gente, será que se eu tivesse optado só por uma língua, eu não teria mais produções? Por exemplo, eu vejo o Jacó, né, que o foco dele é a análise do discurso, por exemplo. Então, assim, gente, quanta coisa ele produz na análise do discurso, e aí eu falo, gente, eu não estou produzindo nada de pesquisa, mas assim, você até justifica por quê? Eu sempre estive na instituição privada, então até 2016 eu trabalhei em curso superior, né? Cursos de não só de letras, mas de administração, disso, daquilo, trabalhando comunicação. E na instituição privada você não é paga para fazer pesquisa, não, você é paga para dar aula, né? Então você só dá aula. Isso parece piada. E aí eu falo, nossa, se eu tivesse ido só por um ramo, talvez, né, eu tivesse mais produções, eu fosse mais assim conhecida na literatura. Mas são possibilidades que a gente vai lutando. Mas, para quem faz aí, como vocês, que é essa habilitação, a dupla habilitação, né, com a habilitação em português e inglês, com a sorte de ter a carga horária dividida, igualmente para português e para inglês, língua e literatura, aí vocês podem delimitar um pouquinho mais essa preferência de vocês quando vocês forem fazer um mestrado ou um doutorado. Então tá, eu quero aprofundar o quê? Eu já vi de tudo. Nossa, gosto da literatura, gosto dos estudos linguísticos, gosto disso. Então, após a graduação, vocês podem optar por um mestrado, né, depois, na sequência, um doutorado, numa dessas áreas, e aí vocês ficam mais especialistas nessa área, o que facilita muito a vida de vocês, né? Mas é isso, meus queridos, é esse ir e vir aí na nossa jornada, o que nos faz crescer bastante, tá? Meus queridos, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Caso vocês não tenham, eu considero a nossa aula encerrada, né? E espero que vocês completem lá o quanto antes, tanto o fórum quanto as questões norteadoras. Então, a questão norteadora, pelo menos uma, é sobre esse texto da Maria Helena Vieira Abrão, tá? E a discussão é sobre o vídeo que eu mostrei para vocês, tá bom? Vocês preencheram lá naquele primeiro slide a lista de presença? Ou eu não coloquei aqui no primeiro slide? Não, apareceu para mim. Peraí, então, deixa eu ver se eu não compartilhei. Eu tirei o slide não apareceu daqui. ainda. Não, peraí, gente, deixa eu pegar então, porque onde que eu coloquei... só um minutinho, tá? Eu não estou compartilhando a minha tela, não. Deixa eu pegar outra. Acho que eu coloquei em outro slide aqui, que não era o que estava disponível para vocês. Só um minutinho, tá? Ixi, o Marcos da outra turma já abriu minha sala lá. Meu Deus do céu. Aí, quando o aluno abre, eu não consigo gravar.
Vou pedir para ele fechar. Espera aí. Só um minutinho. Estou abrindo aqui o Google Forms, tá? Para compartilhar aqui com vocês a presença. Só um minutinho, tá? Pessoal, vou compartilhar aqui no chat, tá? O link para vocês colocarem a presença. Cadê meu chat? Pronto, compartilhei o link, por favor. Epa, tipos de teacher foi outra coisa aí, gente. Peraí. Foi outro link. Oh my God. Agora sim, gente, a lista de presença, tá? Ó, vocês viram aqui que foi o link para vocês daqueles tipos de professor, né? Que estava, eu não coloquei para vocês no slide porque eu não tinha conseguido acessar, falava que ele estava fora. Mas parece que agora entrou, então vejam se vocês conseguem assistir, que é muito interessante, tá? Assim, é só para rir isso. Vamos ver se vocês se reconhecem ou se vocês me reconhecem nesse vídeo, tá? Vou parar a gravação